Por muitos séculos, o corpo humano foi examinado como uma máquina, nunca como um enigma. Contudo, existiu um homem que o enxergava não como mera carne e osso, mas como luz, consciência e vibração. Seu nome era Ancaras, e foi taxado de insano, herege e até mesmo imortal. Não por viver eternamente, mas por declarar que a morte, da forma como a concebemos, seria apenas mais uma programação. Este livro, redigido por ele próprio, foi lacrado em uma biblioteca secreta do mosteiro de Abelion, e, conforme os registros, sumiu na noite em que as tochas foram apagadas por uma explosão de luz dourada. Ninguém jamais avistou Ancaras novamente. Restou apenas isto: um manuscrito, um roteiro, um segredo proibido para rejuvenescer, não a partir do corpo, mas da consciência. Dizem que aquele que o lê nunca mais se vê da mesma forma no espelho, pois descobre que o espelho jamais refletiu seu corpo, mas sim sua crença sobre ele. O que você encontrará nestas páginas é um mapa genuíno para reprogramar seu envelhecimento a partir do subconsciente, mostrando como ativar sua biologia quântica adormecida, resgatar seu poder regenerativo, conhecer alimentos que retardam o envelhecimento e recordar como curar sem depender de fatores externos. Isto não é um audiolivro, mas sim uma reconfiguração, uma porta que se abre de dentro para fora. Agora que o livro foi lido, você não pode mais acreditar que está destinado a definhar, pois aqui se inicia seu renascimento. Este é o segredo de Ancaras. Capítulo 1. O corpo não envelhece. Apenas a luz se apaga. As chaves quânticas do rejuvenescimento. A idade não é o motivo pelo qual você envelhece, mas sim o esquecimento. Quando criança, minha avó costumava me dizer que o corpo se recorda de coisas que a mente não consegue. Eu não compreendia. Acreditava que ela se referia a cicatrizes, dores ou feridas antigas, mas, com o tempo, descobri que ela falava de algo muito maior, porque o corpo não esquece a verdade. Ele apenas espera que você a recorde. Meu nome é Ancaras, e não nasci sábio nem imortal. Fui doente, fui fraco, fui ancião antes do tempo, até que entendi o que ninguém havia me ensinado. Que o envelhecimento não é uma lei, mas sim uma linguagem mal aprendida. Durante anos, acreditei que os anos desgastavam, que a pele caía por gravidade, que as células feneciam porque assim devia ser. Mas então, vi algo que mudou tudo. Foi em um monastério do sul, onde os monges viviam em silêncio e sem idade. Um deles tinha mais de 110 anos, e no entanto, seus olhos eram mais vivos que os de uma criança. Aproximei-me dele uma tarde e perguntei: "Como você faz? Como continua jovem?" Ele me olhou, e com uma voz suave, disse: "Porque nunca aceitei que devia envelhecer." Naquela noite, não dormi. Pela primeira vez, duvidei do mundo e comecei a escutar o corpo, não a ciência. A velhice não é uma consequência, mas sim uma programação. Tudo ao nosso redor nos treina para envelhecer. As palavras, os aniversários, as publicidades, os diagnósticos. Desde pequenos, escutamos que envelhecer é perder. Mas ninguém nos ensina que também se pode desaprender isso. As novas investigações da biologia quântica, ainda que não o digam em voz alta, começam a confirmar o que os antigos sábios já sabiam: que cada pensamento é uma ordem química, e que cada emoção é um sinal vibratório que o corpo traduz. Bruce Lipton explicou isso com clareza. Nossas células não agem por genes, mas sim por sinais. E esses sinais não vêm do acaso, mas sim da sua consciência. Você já se perguntou por que duas pessoas da mesma idade podem parecer ter décadas de diferença? Ou por que alguns rejuvenescem quando se apaixonam, viajam ou se libertam de uma tristeza antiga? Não é magia, é consciência. É energia que muda o estado interno e, com ele, o estado físico. Seu corpo obedece ao que você acredita que é. Há algo que a ciência ainda não pode quantificar: o impacto da identidade. Porque não envelhece apenas a pele, envelhece a imagem que temos de nós mesmos. Se você repete todos os dias que já é tarde, que está muito velho para mudar, que seu tempo já passou, então o corpo escuta. As células recebem isso como uma ordem, e como soldados fiéis, executam esse sinal. Mas se você começa a falar com o corpo a partir de outra vibração, algo muda. Não de imediato, não como uma poção, mas como quem retorna ao lar. Lentamente,
Quando comecei a dizer às minhas células que ainda estava a tempo, que não era um corpo, mas sim uma energia que o habitava, notei que minha respiração se tornou mais profunda, que a dor desaparecia por momentos, que minha pele voltava a brilhar depois de anos apagada. E compreendi algo que quero que você também recorde. Seu corpo não quer envelhecer. Ele está apenas esperando outra instrução, a memória celular e a juventude da alma. A ciência moderna fala de epigenética, mas os antigos chamavam isso de memória de luz. Cada célula, dizem, contém não apenas sua história biológica, mas a ressonância dos seus pensamentos mais frequentes. Isto não é poesia, mas sim frequência, como Joe Dispenza comprovou. Indivíduos que meditam profundamente têm a capacidade de ativar genes que promovem a renovação celular. Não é necessário acreditar em mim. Basta observar aqueles que se recuperaram de forma inexplicável, pessoas que estavam desenganadas e que, de repente, recuperaram a saúde. A medicina chama isso um milagre. Mas para nós é apenas uma recordação, pois a cura é a habilidade de retornar a ser quem você era antes do medo. E agora falo diretamente com você. Não importa a sua idade ou diagnóstico. Enquanto você estiver vivo, suas células estão atentas, e o que você expressa, pensa e sente servirá como nutrição para elas. Se você se disser que está exausto, elas se desligarão. Se você se disser que está começando, elas se energizarão. Por isso, hoje, quero convidá-lo a realizar um ato simbólico. Coloque suas mãos sobre o seu coração, respire profundamente e diga ao seu corpo: obrigado por esperar. Eu voltei. Porque se você fizer isso diariamente, o corpo se lembrará. E se o corpo se lembra, ele não envelhece. Ele retorna. No próximo capítulo, você descobrirá como seus pensamentos, mesmo os mais sutis, podem modificar seu DNA e transformá-lo em um canal de juventude. Sua biologia já está atenta. Só falta você se comunicar com ela. Capítulo 2. A ressonância que revitaliza as células de maneira singular. Capítulo 2. Sua biologia escuta seus pensamentos. Cada pensamento é uma semente, e seu corpo é o jardim. Durante muitos anos, acreditei que pensar era inofensivo, que o que acontecia dentro de mim permanecia ali, em silêncio, sem consequências. Mas eu estava profundamente enganado. E não descobri isso por meio de um livro, mas sim quando adoeci. Foi um período sombrio. Minha pele perdia o viço. Meus órgãos davam sinais de falência. E a medicina dizia que era a idade. No entanto, eu sentia que não era meu corpo que estava morrendo, mas sim meus pensamentos que o estavam desativando. Eu havia vivido anos, repetindo para mim mesmo coisas que pareciam insignificantes. Não sou suficiente, não tenho tempo, é tarde demais. Mas eram como facas lentas, cortes invisíveis que minha biologia começava a obedecer. Foi então que compreendi que o corpo não distingue entre o que você vivencia e o que você pensa com emoção. A química de um pensamento é mais poderosa que a genética. A doutora Candace Pert revelou o que ninguém havia conseguido demonstrar com tanta clareza. Que nossas emoções geram neuropeptídeos, pequenas moléculas que viajam por todo o corpo transmitindo a mensagem do que sentimos. Se você sente medo, cria substâncias que afetam o seu sistema imunológico. Se você sente amor, produz químicos que regeneram. Se você cultiva a tristeza repetidamente, o corpo interrompe a produção do que o mantém vivo. E aqui reside o verdadeiro mistério. Você não precisa vivenciar uma tragédia para adoecer. Basta imaginá-la repetidamente. Seu corpo não sabe se você está fugindo de um leão ou apenas revivendo uma discussão antiga. Para ele, o que você pensa é o que você está dizendo às suas células diariamente. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas pensam sem se monitorar. Falam de si mesmas como se fossem objetos danificados. Dizem coisas como: tenho memória ruim, estou sempre cansado, não sou mais como antes. E o corpo obedece, não porque seja fraco, mas porque está programado para se adaptar à consciência que o habita. O Dr. Emoto comprovou isso em seus estudos sobre a água. As moléculas reagem às palavras, à música, à intenção. A água se transforma se você a insulta e se embeleza se você a abençoa. E o que é o seu corpo se não água em movimento? Seu DNA não é um destino imutável. É um teclado que você toca sem perceber. Por décadas, fomos ensinados que chegamos ao mundo com um código imutável, que nossos genes são o destino final do que seremos. Contudo, hoje compreendemos, e Bruce Lipton demonstrou, que o meio ambiente pode alterar a maneira como esse código se manifesta.
E o ambiente mais poderoso não é o ar ou o clima, mas o ambiente interno, seu diálogo mental, sua percepção de si, seu universo emocional. Cada vez que você verbaliza algo para si mesmo, sua biologia escuta, especialmente se o fizer com emoção. Por essa razão, uma afirmação desprovida de sentimento é ineficaz. No entanto, se você declara, estou renascendo, com cada célula vibrando nessa convicção, o corpo se reorganiza, os hormônios se modificam, o sistema imunológico se fortalece, as feridas cicatrizam. Reescreva sua história a partir do seu interior. Quando transformei minha maneira de pensar, não o fiz à força, mas com consciência. Não lutei contra meus pensamentos antigos, apenas comecei a cultivar novos. Todas as manhãs, antes de abrir os olhos, repetia para mim mesmo: meu corpo é um templo de energia vital. Minha biologia me ouve e responde. Hoje é um dia para me regenerar. Nada aconteceu em uma semana, mas na terceira, meus batimentos cardíacos estavam mais firmes. Na quarta, dormia profundamente, e após alguns meses, parecia ter rejuvenescido. Não era um milagre, mas a coerência entre o que eu dizia e o que acreditava ser possível. Se você muda sua mente, seu corpo se transforma junto. Não estou aqui para persuadi-lo, mas para lembrá-lo do que você já sabia quando criança. Que cada vez que se sentia entusiasmado, seu corpo brilhava, e cada vez que se sentia magoado, seu corpo também se ressentia. O pensamento é energia. A emoção é seu amplificador. E sua biologia é um templo que obedece ao som que ressoa em seu interior. Portanto, hoje, convido você a escolher uma única frase. Uma afirmação que emane não da mente, mas da alma. E a repeti-la diariamente como quem planta uma flor no meio do deserto, que, se nutrida, florescerá, e onde há vida, não há envelhecimento. No próximo capítulo, revelarei algo ainda mais invisível, porém real. O mapa energético que envolve seu corpo e como seu alinhamento pode ativar ou bloquear a juventude que já reside em você. Seu campo energético também está à espera. Capítulo 3. Sua biologia responde à sua consciência. Capítulo 3. O campo energético do corpo. Seu mapa de saúde e juventude. Você não é apenas um corpo, mas uma luz que o circunda. Aos olhos do mundo, somos carne, mas aos olhos da alma, somos energia que respira através da matéria. E embora os sentidos não percebam facilmente, o corpo é envolvido por um campo vibratório que revela mais sobre você do que qualquer exame médico. Eles o chamavam de aura, campo eletromagnético. Os antigos o representavam em figuras sagradas, sem saber que um dia a ciência tocaria esse véu. Hoje, sei que esse campo não é simbólico, é real, e nele se refletem seu estado de saúde, seu nível de consciência e também seu envelhecimento. Tudo o que ocorre dentro de você primeiro, ocorreu fora de você. Descobri isso por acaso. Um curandeiro ancião das montanhas pediu que eu permanecesse em silêncio diante de um lago. Ele me disse: não ouça a água, escute o que vibra por trás. E enquanto fazia isso pela primeira vez, senti meu próprio campo. Era como uma corrente, suave ao redor da minha pele, como uma respiração silenciosa que não vinha dos pulmões. O que você sente, me disse, é o seu corpo energético. Se o corpo físico estiver limpo, ele se regenera. Se estiver danificado, o corpo definha. Naquele dia, não compreendi completamente, mas anos depois observei como indivíduos enfermos, sem causa aparente, exibiam a aura fragmentada, e como pessoas saudáveis, porém sem vivacidade, demonstravam um campo apagado, denso e opaco. Foi então que percebi que o corpo envelhece quando o campo energético se bloqueia. Você é eletricidade viva. A ciência moderna está começando a afirmar isso. O corpo gera um campo eletromagnético que pode ser mensurado. O coração possui um pulso elétrico mais potente que o cérebro, e cada emoção modifica esse campo. Caroline Myss denominou isso de anatomia energética. Ela explicou que cada órgão possui uma correspondência vibracional e que as emoções não expressas se cristalizam no corpo como bloqueios energéticos. Testemunhei isso em mim mesmo. Ao reprimir uma tristeza por anos, desenvolvi uma opressão no peito que nenhum médico conseguia explicar. No entanto, ao começar a trabalhar com minha energia, a dor desapareceu sem medicamentos. Como determinar se seu campo está alinhado? É mais simples do que parece. Não é necessário visualizar a aura com os olhos. Basta perceber o seguinte: você se sente revigorado ou pesado ao despertar? Percebe clareza ao respirar? Ou uma névoa constante em sua mente? Seu corpo responde.
com vitalidade ou resistência. Quando seu campo energético está limpo, o corpo não envelhece da mesma forma. Ele se move melhor, dorme melhor e se cura mais rapidamente, não por ser jovem, mas porque não há interferências. Os centros energéticos, portais vivos da alma. Muitos zombam dos chakras sem compreendê-los. Acreditam que são conceitos esotéricos, mas cada um deles representa uma função concreta do corpo e da psique. O primeiro, conexão com a terra, a sobrevivência. O segundo, prazer, alegria, movimento. O terceiro, identidade, poder pessoal. O quarto, amor, compaixão, regeneração. O quinto, voz, verdade. O sexto, intuição, visão. O sétimo, conexão espiritual. Quando um desses centros se bloqueia, o corpo envelhece mais nessa área. Observei rostos endurecidos pelo medo de se expressar, colunas curvadas por não se sentirem seguras, mãos trêmulas por não darem o que o coração deseja oferecer. A energia não mente, ela apenas aguarda ser ouvida. Recalibrar seu campo é permitir que o corpo recorde seu projeto original. Como fazer isso? Comece pelo silêncio. Em seguida, respire suavemente e visualize uma luz envolvendo você. Essa luz não vem de fora. Ela emana de você, da consciência que reside em suas células. Faça isso diariamente. Por 5 minutos ao despertar, coloque uma mão no peito e outra no abdômen e escute. Seu corpo sabe o que deve fazer. Ele só precisa ser desprogramado do ruído e reprogramado com a verdade. Todo rejuvenescimento começa no campo e depois se manifesta na pele. Antes que uma ruga apareça, houve uma crença. Antes que uma dor se fixe, houve uma emoção retida. E antes que a enfermidade toque a carne, houve um desequilíbrio na energia. Você não está danificado, apenas desalinhado, e seu campo pode retornar ao seu ritmo se você retornar ao seu centro. No próximo capítulo, você descobrirá como pode se comunicar diretamente com suas células, não com palavras, mas com vibração. E como essa linguagem esquecida pode deter o tempo. Capítulo 4. Reprogramar a célula. Capítulo 4. O código oculto da água em seu corpo. Linguagem vibracional. Para alterar sua idade. Sua idade não está escrita no calendário. Está escrita na vibração que você emite a cada dia. Sempre acreditei que o corpo tinha uma data de validade. Que, além dos cuidados, a biologia tinha a palavra final. No entanto, tudo se transformou no instante em que presenciei uma senhora, de 70 anos, revertendo seu próprio diagnóstico e experimentando um rejuvenescimento notável em questão de meses. Não por meio de intervenções médicas ou cirúrgicas, mas sim por algo mais arcaico e negligenciado. A vibração. Ela não expressava a juventude em palavras, ela a irradiava, e seu corpo, como se tivesse recebido uma nova ordem, obedecia prontamente. Naquele dia, compreendi que a chave não reside em lutar contra o envelhecimento, mas sim em comunicar ao corpo uma nova frequência. Cada célula carrega consigo uma memória, mas também possui a capacidade de ouvir. A ciência aborda a epigenética, que descreve a habilidade do ambiente de influenciar a expressão genética sem causar alterações no DNA. E esse ambiente pode ser moldado por som, intenção e emoção. Fui testemunha ocular de um curandeiro ancestral, que ao colocar as mãos sobre o peito dos enfermos, murmurava uma melodia quase imperceptível. Não era uma canção propriamente dita, mas sim uma vibração precisa, e os corpos, como instrumentos, de cordas sendo afinados, começavam a vibrar de maneira diferente. Ao questioná-lo sobre o método, ele respondeu: as células são como instrumentos musicais. Se você tocar a nota correta, elas se afinarão sozinhas. Seu corpo é reprogramado por meio de sinais, não por força bruta. Bruce Lipton já afirmou que as células respondem a estímulos do ambiente, e não apenas aos genes. E o estímulo mais potente não é a dieta ou o clima, mas sim a vibração que você mantém em seu interior. Uma emoção sustentada por alguns minutos gera um campo bioquímico. Uma emoção repetida diariamente altera o estado celular, e uma emoção vivida por anos se manifesta na biologia do corpo. Portanto, reflita. O que você está comunicando às suas células por meio de suas emoções habituais? Você se dirige a elas com medo ou com poder? Você repete incessantemente que estão envelhecendo ou que estão retornando à vida? Reprogramar não significa impor, mas sim relembrar. Não forcei minhas células a rejuvenescer.
Simplesmente, parei de repetir que estavam morrendo. Todas as manhãs, em vez de me encarar no espelho em busca de rugas, observava-me em silêncio e dizia: obrigado por me sustentar. Obrigado por não desistir. Obrigado por me ouvir. E comecei a perceber que algo se transformava, não fora de mim, mas sim dentro. Um brilho na pele, uma leveza nos movimentos, uma presença diferente. Não era apenas o corpo, mas sim sua vibração que se elevava, como se finalmente estivesse ouvindo uma voz que havia esquecido por anos. A minha própria. Como se comunicar com seu corpo em sua própria linguagem. Não se trata de repetir frases vazias, mas sim de emitir uma frequência. E a frequência é gerada por 3 elementos. Intenção clara. Saber precisamente o que você deseja ativar. Vitalidade, juventude, regeneração. Tom 2. Emoção autêntica. Sentir o que você está expressando como se já fosse realidade. Ritmo e repetição. Treinar o corpo como se treina um instrumento musical. Uma prática simples que me transformou foi a seguinte: feche os olhos, coloque as mãos sobre o coração, respire lenta e profundamente, e ao exalar, repita em silêncio. Minhas células vibram em juventude. Cada batida do meu coração me renova. Realize essa prática por 5 minutos diários, e não espere por resultados imediatos. Apenas semeie, pois quando você deixa de esperar, o corpo começa a responder. O som também cura. Fabian Maman demonstrou que certas frequências musicais modificam a estrutura celular, não por mágica, mas sim por princípios físicos. Tenho utilizado tigelas tibetanas, mantras e até mesmo minha própria voz, e tenho observado como um corpo exausto responde mais a um tom de amor do que a 10 vitaminas. Por isso, afirmo que o corpo não se nutre apenas de alimentos, mas também de vibração. E se o seu ambiente for harmonioso, seu corpo se lembrará de seu ritmo original. Você é a frequência que procura. Não é necessário encontrar um guru ou a melodia perfeita. Você já emite uma nota a cada respiração consciente. Sinta gratidão a cada sorriso genuíno. A cada vez que você afirma para si mesmo: estou voltando para casa. Quando essa vibração se torna sua nova forma de se expressar, suas células se renovam, seu corpo se reestrutura e a idade perde sua importância. No próximo segmento, você vai descobrir uma das ferramentas mais eficazes para ativar essa vibração interna: o som. Você vai entender como certas frequências sonoras podem revitalizar, harmonizar e despertar sua jovialidade adormecida. Capítulo 5. O órgão adormecido que transforma tudo. Capítulo 5. A frequência do rejuvenescimento. Vibração, som e cura. Seu corpo é como um instrumento musical, aguardando o momento certo para ser afinado. Existem sons que promovem a cura, enquanto outros podem causar doenças. Essa descoberta não veio através da leitura, mas sim da escuta. Em uma noite de inverno, enquanto tudo estava em silêncio, alguém tocou um cuenco tibetano na sala do mosteiro. Eu não vi quem tocou, apenas ouvi o som. E essa melodia não apenas ecoou no ar, mas ressoou profundamente dentro de mim. Penetrou meu peito, como se despertasse uma memória ancestral. Algo que meu corpo reconhecia, mas minha mente havia esquecido. A vibração tem o poder de regenerar. A partir daquele momento, parei de buscar a cura exclusivamente em plantas ou palavras e comecei a perceber o som como uma forma de medicina. Cada célula pulsa com sua própria energia. Cada órgão possui sua nota característica. Fabian Maman, músico e acupunturista francês, descobriu que as células reagem à música. Ele expôs células cancerosas a sons específicos e observou que elas se desorganizam quando expostas a frequências dissonantes, mas se harmonizam em resposta a determinadas notas. A música não apenas evoca emoções, ela também organiza. E não me refiro apenas a sinfonias grandiosas, mas também ao som da sua voz, aos seus pensamentos e ao ambiente que o cerca. Cada som deixa uma marca em seu campo energético, e essa marca molda sua saúde. Seu corpo escuta até mesmo o silêncio, mas responde com mais vigor à harmonia. Em minha jornada, conheci um senhor idoso e cego que curava unicamente através de cânticos. Sua voz não era perfeita em afinação, mas transbordava sinceridade. Ele cantava com intenção, e as pessoas se transformavam, não porque ele as curava diretamente, mas porque sua vibração despertava a cura dentro delas. Um dia, ele me disse algo que nunca esquecerei. Não existe doença que resista à vibração correta.
Basta recordar como acessá-la. Frequências que promovem o rejuvenescimento. Algumas culturas já tinham conhecimento disso há séculos. Os cantos gregorianos, os mantras védicos e os sons xamânicos tinham um propósito em comum: ativar centros de energia e restaurar a conexão interna. Atualmente, sabemos que determinadas frequências exercem efeitos específicos sobre o corpo. 528 Hz, conhecida como a frequência do amor e da regeneração celular. 432 Hz, ressonância natural do universo, promove calma e alinhamento. 396 Hz, libera o medo e a culpa, emoções que aceleram o envelhecimento. Essas não são apenas teorias, são vibrações mensuráveis que impactam a atividade cerebral, o ritmo cardíaco e o estado emocional. A voz, sua ferramenta esquecida. Você não precisa de cuencos tibetanos ou aparelhos sofisticados. Sua própria voz pode reprogramar sua biologia. O importante não é cantar de forma perfeita, mas vibrar com consciência. Experimente isto. Dá. Sente-se em silêncio. Dá. Coloque uma mão sobre o peito. Tra. Inspire profundamente, e ao expirar, emita um som A, longo e suave, sentindo a vibração em seu peito. Repita o processo por 3 minutos. Depois, escute, não com os ouvidos, mas com o corpo. Algo começa a relaxar, a brilhar, a despertar. Porque a vibração é vida, e a vida sempre busca se manifestar. Os mantras, códigos sonoros da alma. Um mantra não é uma palavra mágica, mas sim uma sequência de sons que altera a consciência. Em sânscrito, mantra significa instrumento do pensamento. Eu utilizo um mantra que recebi de um mestre do Tibete, Soham, que significa eu sou isso. Ao repeti-lo, algo em mim se dissolvia e simultaneamente se reorganizava. Era como se o som estivesse tecendo meu campo energético, com energia vital entrelaçada por fios invisíveis. Você não precisa acreditar, apenas repita e experimente, pois não é a fé que revitaliza, mas sim a vibração que atinge o ponto exato. A harmonia emana uma força superior a qualquer diagnóstico. Testemunhei corpos, outrora desenganados pela ciência, recuperarem seu vigor através da música, de cânticos e de sons da alma. Não por mágica, mas porque a vibração constitui a matriz de toda forma. Ao alterar a vibração, você transforma a forma. Sua pele, seu sangue, sua respiração, tudo se adapta. Por isso afirmo que o rejuvenescimento não se inicia com um creme, mas com um som. No próximo capítulo, você descobrirá como a respiração pode se converter em sua alquimia mais poderosa, pois o ar não apenas o mantém vivo, mas também pode restaurar a vida que você julgava ter perdido. Capítulo 6. O ritmo solar que reativa seu sistema, desfazendo perdas. Capítulo 6. A respiração como alquimia, ativando a energia vital adormecida. Não envelhecemos pela passagem dos anos, mas pela falta de ar. Por um longo período, respirei como todos, sem refletir, sem sentir, acreditando que o ar era meramente uma função automática, um ato de sobrevivência, e nada mais. Até que conheci uma senhora de 92 anos que aparentava não ter vivido mais de 50. Sua pele era lisa, seus olhos brilhantes e sua voz possuía a força de alguém recém-nascido. Ao indagar sobre seu segredo, ela não mencionou ervas ou genética. Apenas me disse: aprendi a respirar como se a vida retornasse a mim a cada inspiração, e como se tudo o que é velho se dissipasse a cada expiração. Naquele dia, compreendi que a respiração transcende o ar. É energia inteligente, é consciência, em movimento, e quem respira com alma altera o tempo dentro de seu corpo. Sua respiração é seu primeiro ato de criação. O primeiro som que você emitiu ao nascer não foi uma palavra, mas um alento. E o último gesto ao morrer também será uma exalação. Tudo o que ocorre entre esses dois momentos depende de como você respira. O medo encurta a respiração, a tristeza a apaga, o amor a expande e a consciência a transforma. Quando você respira de forma inconsciente, apenas sobrevive. Mas quando você respira com intenção, algo se modifica. Você se regenera. A ciência corrobora essa afirmação. A respiração altera sua biologia. Wim Hof, o denominado Homem de Gelo, demonstrou que pode modificar seu sistema imunológico unicamente com a respiração. E não se trata de um dom especial, mas de uma técnica que você também pode recordar. Estudos revelam que a respiração, profunda e rítmica, diminui a inflamação,
regula os hormônios do estresse e ativa genes relacionados à longevidade. Contudo, para além da ciência, eu mesmo experimentei essa transformação. Durante uma prática de respiração profunda, algo se desbloqueou em minha coluna vertebral. Senti uma corrente quente ascender desde a base de meu corpo até o topo da cabeça. Não era imaginação, mas energia vital adormecida que agora despertava. Pranayama, a arte esquecida de respirar com poder. Os antigos yogis já detinham esse conhecimento. Prana é a energia vital e a yama é sua expansão. Respirar não consiste em encher os pulmões, mas em ativar circuitos sutis. Existe uma prática que transformou meu ritmo biológico por completo. Nadi Shodhana, a respiração alternada. Ela purifica os canais energéticos e equilibra os hemisférios cerebrais. Para praticá-la, siga estas instruções. Sente-se em silêncio. Feche a narina direita com o polegar. Inspire pela narina esquerda. Feche a narina esquerda com o anular e expire pela narina direita. Em seguida, inspire pela narina direita e repita o ciclo. Realize essa prática por 5 minutos e, em seguida, preste atenção ao seu corpo. Respire como se fosse o primeiro dia de sua vida. O oxigênio não apenas alimenta, ele acende. Cada célula necessita oxigênio, mas não um oxigênio qualquer, e sim um oxigênio consciente. Ao respirar profundamente a partir do abdômen, de forma lenta e atenta, você transmite ao seu sistema nervoso a mensagem de que está seguro, que pode se curar e que não há necessidade de pressa. Nesse momento, o corpo sai do estado de defesa e entra no modo de regeneração. Essa é a verdadeira alquimia. Não transformar chumbo em ouro, mas sim converter tensão em energia vital, transformar ar em vida. Sua juventude não está perdida, apenas adormecida em sua respiração. Nos momentos de maior escuridão, quando a sensação de envelhecimento interno era mais forte, eu recorria ao ar, não ao ar externo, mas ao ar como consciência. Inalava luz, exalava peso, e gradualmente a energia retornava, não como uma tempestade, mas como uma brisa suave que me lembrava de quem eu era. Transforme sua respiração em um ritual diário. Não é preciso mudar toda a sua vida, apenas parar 3 vezes ao dia e respirar com a alma. Feche os olhos, inspire em 4 tempos, retenha o ar por 4 tempos, expire em 4 tempos e permaneça no vazio por mais 4 tempos. Faça isso como quem bate a uma porta que se abre para dentro, onde a juventude não se compra, mas se desperta. No próximo capítulo, você descobrirá que o que você come não nutre apenas o seu corpo, mas também o seu campo energético, e que existem alimentos que envelhecem e outros que vibram em juventude. Capítulo 7. A energia sexual como medicina da juventude. Capítulo 7. Alimentos que não envelhecem. Vibração nutricional. Você não é o que você come, mas sim o que seu corpo sente ao comer. Por muitos anos, comi para sobreviver. Depois para me satisfazer e, finalmente, para me curar. No entanto, o que realmente me transformou foi aprender a comer para vibrar, pois nem todos os alimentos sustentam a vida. Alguns apenas preenchem, outros te elevam. Descobri que existem alimentos que, embora pareçam saudáveis, pesam na alma, enquanto outros, mesmo que simples, brilham em energia. Aprendi isso com uma mulher que havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa. Seu corpo estava colapsando lentamente, mas seu olhar nunca se apagou. Perguntei a ela o que havia feito para se curar, e ela respondeu: comecei a comer apenas o que vibra em amor e soltei o que não vibra. O corpo não se nutre apenas de nutrientes, mas também de frequência. A medicina moderna estuda calorias, proteínas e vitaminas, mas a sabedoria ancestral observava algo mais sutil: a energia vital contida em cada alimento. A medicina ayurvédica chama isso de prana, os chineses de chi, e os antigos místicos de luz viva. Um alimento fresco, recém-colhido, contém essa luz. Um alimento processado, congelado ou alterado, perde sua vibração original. E, embora a ciência nem sempre consiga medir isso, o corpo sabe. Porque quando você come algo com vida, seu campo energético se expande. E quando você come algo morto, ele se contrai. Como saber se um alimento rejuvenesce ou envelhece? Não é preciso um laboratório, apenas observe. Você se sente mais leve ou mais pesado depois de comê-lo? Ele te dá energia ou te deixa sonolento? Sua pele brilha ou se apaga com o tempo? Sua digestão flui ou se interrompe?
Os alimentos que rejuvenescem não apenas curam órgãos, mas também elevam sua frequência. E ao elevar sua frequência, o corpo deixa de se degradar e começa a se renovar. Alimentos que vibram em juventude. Aqui estão alguns que nunca faltam na minha mesa. Frutas frescas e maduras, especialmente as que crescem ao sol, como uvas, mangas e amoras. Verduras de folha verde, como espinafre, manjericão e agrião. Sementes vivas, como chia, linhaça e sésamo. Brotos germinados, que são pura vida se expandindo. Mel cru, ouro líquido de alta vibração. Água estruturada ou de manancial, que não só hidrata, mas também harmoniza. E, o mais importante, comer em paz, porque o alimento, o excesso de perfeição pode se tornar prejudicial se consumido com raiva, pressa ou culpa. O que acelera o envelhecimento nem sempre é o que se imagina. Não se resume apenas a açúcares e gorduras, mas sim ao distanciamento do ato de se alimentar. Comer em frente a telas, consumir sem gratidão, devorar sem prestar atenção ao corpo são atitudes prejudiciais. Muitos produtos industrializados exibem rótulos atraentes, mas carregam vibrações negativas, resultado de uma criação desprovida de amor, consciência e alma, o que é perceptível ao corpo. Cozinhar transcende o simples ato de preparar alimentos. É um ato de alquimia. Ao cozinhar, você transfere seu estado interior para o prato. Se feito com atenção plena, o alimento se torna um remédio. Se feito sob tensão, gera confusão celular. Abençoar os alimentos não é um mero ritual, mas uma maneira de impregná-los, com uma vibração positiva. Antes de me alimentar, coloco minhas mãos sobre o prato, respiro profundamente e expresso o desejo de que aquele alimento desperte em mim a vida que ainda desconheço. Assim, me alimento não como quem apenas preenche um vazio, mas como quem honra o alimento. A fome da alma não é saciada com comida, mas a comida pode te reconectar com sua essência. Cada garfada representa uma chance de cura, de elevar a vibração, de retornar ao essencial. Não se trata de perfeição, mas de coerência, de questionar antes de comer. Este alimento me aproxima ou me afasta da vida? Se a resposta for positiva, siga em frente, pois o corpo agradecerá. No próximo capítulo, exploraremos a inteligência que atua em seu corpo enquanto você dorme para regenerá-lo, e como transformar o sono no laboratório quântico da sua juventude. Capítulo 8. O sono reparador. O silêncio como medicina vibracional, seu laboratório de regeneração quântica. Enquanto você repousa, uma parte de você se desperta para restaurar o todo. Por muitos anos, meu sono não me proporcionava descanso. Meu corpo permanecia imóvel, mas minha mente permanecia em conflito. Meus sonhos eram permeados por medo, e acordava exausto, sentindo-me a cada dia mais envelhecido. Eu não compreendia o motivo até que um sábio me revelou. O verdadeiro descanso não reside na quantidade de horas dormidas, mas na profundidade da entrega ao sono. Naquela noite, me entreguei ao sono não como uma fuga, mas como um retorno. Pela primeira vez, o sono me envolveu como um templo invisível. Ao despertar, percebi que não apenas havia dormido, mas também me curado. O sono é o laboratório onde seu corpo se repara em silêncio. Durante o dia, você pensa, age, consome e resiste, mas à noite seu corpo ativa seu plano mestre. A ciência comprova, durante o sono profundo, hormônios como a melatonina e o hormônio do crescimento são liberados, tecidos são regenerados, toxinas são eliminadas e o sistema imunológico é reorganizado. Seu cérebro não descansa, ele se reprograma. E se você dorme com consciência, até mesmo seus pensamentos são purificados. Joe Dispenza explicou que as ondas cerebrais durante o sono profundo se assemelham às da meditação mais profunda. Em outras palavras, dormir bem é uma forma de acessar o campo quântico. No entanto, nem todo sono é regenerador. Dormir 8 horas pode não ser suficiente, pois você pode dormir muito e ainda assim acordar esgotado. A chave está na qualidade vibracional com que você entra no sono. Se você adormece com medo, preocupação ou raiva, seu corpo não entra em modo de cura. Ele permanece preso nas frequências do estresse e, em vez de rejuvenescer, se oxida. Dormir não é simplesmente desligar, mas sim soltar, entregar-se ao vazio com confiança, permitindo que a sabedoria interior realize seu trabalho. Como preparar seu corpo para um sono regenerador? Existe uma maneira de dormir que ativa a juventude, e não se trata apenas de rotina, mas de um ritual vibracional.
Compartilho a seguir o que faço todas as noites, um silêncio que nutre a alma. Desligo todas as fontes de estímulo 1 hora antes de me deitar, permitindo que a mente se acalme. Dedico 5 minutos à respiração profunda, visualizando a luz entrando a cada inspiração e liberando o peso a cada expiração. Expressando gratidão em sussurros, reconheço ao menos 3 bênçãos que floresceram ao longo do dia. Afirmo suavemente uma declaração. Enquanto repouso, meu corpo se regenera com amor. Mergulho em escuridão total, pois a melatonina anseia pela sombra para despertar seu poder curativo. Ao adentrar o sono, ele transcende o mero descanso, transformando-se em alquimia noturna. Os sonhos também são portadores de mensagens. Em noites especiais, recebi respostas em forma de símbolos. Uma floresta que se revela, uma luz que acaricia meu rosto, uma voz desconhecida que sussurra verdades jamais lidas. Nem todos os sonhos são meras descargas mentais. Alguns são visitas, outros, mensagens da alma, e alguns poucos, descargas energéticas revitalizantes. Por isso, o ato de dormir com a intenção de curar é sagrado, pois a alma ouve e responde. A privação do sono é um dos principais catalisadores do envelhecimento. Quando negligenciamos o sono, o corpo perde sua harmonia interna. Os hormônios se desequilibram, a inflamação se intensifica, a mente se obscurece e as células envelhecem prematuramente. No entanto, quando reverenciamos o descanso como parte integrante de nossa prática espiritual, o corpo responde com vigor, rejuvenescendo até mesmo durante o sono. O verdadeiro descanso é um ato de fé, uma entrega confiante. Confiar que podemos soltar o controle. Confiar que o corpo possui a sabedoria inata para se curar. Confiar que, mesmo sem enxergar o processo, algo sagrado está se manifestando em nosso interior. Cada noite é uma oportunidade de desapegar-se do passado e renascer mais leve, mais puro, mais autêntico. Capítulo 9. Curando feridas do passado para reverter o tempo adormecido. Capítulo 9. Recodificando seu DNA. Através da consciência. Seu DNA não é uma sentença, mas sim uma partitura que responde à melodia da sua consciência. Por séculos, acreditamos que o DNA era um destino inexorável, um conjunto de letras invisíveis que ditavam nosso futuro, nossos sofrimentos e até mesmo o momento de nossa partida. No entanto, descobri no silêncio da meditação e nos olhos dos sábios que essa crença não era totalmente precisa. O DNA é, sem dúvida, um código, mas não um código fechado e imutável. É uma linguagem viva que responde aos nossos pensamentos, sentimentos e crenças. Testemunhei isso em uma jovem que sofria de uma doença genética considerada irreversível. Contudo, sua mãe, em vez de se resignar, decidiu reescrever o ambiente emocional da filha. Envolveu-a com amor, música e imagens que evocavam saúde e bem-estar, e a menina começou a se curar. Seu DNA permanecia o mesmo, mas seu corpo estava interpretando-o de uma maneira diferente. Sua genética não é sua prisão, mas sim sua partitura. E você é o músico que a interpreta. Greg Braden, pesquisador da ciência espiritual, demonstrou que as emoções humanas podem influenciar diretamente a estrutura do DNA. Elas não o cortam nem o alteram quimicamente, mas o dobram, expandem, ativam ou desativam. Apenas 5% do nosso código genético se expressa ativamente, enquanto os outros 95% permanecem adormecidos, aguardando como um arquivo esquecido. O que os desperta não é a ciência, mas sim a consciência. Pensamentos consistentes geram sinais biológicos. Cada vez que você experimenta gratidão profunda, suas células liberam substâncias bioquímicas que alteram a expressão genética. Cada vez que você visualiza seu corpo jovem, saudável e vibrante, seu DNA o ouve, não com ouvidos físicos, mas com frequência, intenção e emoção. Isso não é superstição, mas sim física quântica aplicada à biologia. Como, então, recodificamos o DNA? Não se trata de manipulá-lo com intervenções. Estratégias complexas visam estabelecer um ambiente interno propício para que informações latentes se manifestem. A seguir, apresento o que aprendi. Coerência emocional implica harmonizar coração, mente e respiração em uma única direção. Visualização guiada envolve imaginar seu DNA como uma espiral luminosa que gira suavemente, ativando-se com sua presença. Palavras precisas consistem em expressar com emoção frases como: meu DNA responde à minha consciência,
Meu corpo vibra em evolução. Silêncio quântico significa alcançar estados meditativos profundos, nos quais o corpo se aquieta e o campo energético se intensifica. Pratique diariamente, não como uma obrigação, mas como um reencontro consigo, pois seu DNA não está danificado. Apenas aguarda que você recorde o poder inerente a você. O corpo detém o conhecimento, mas necessita de sua permissão. Em uma ocasião, durante uma meditação prolongada, experimentei uma sensação inédita. Uma vibração percorreu minha coluna vertebral, alcançando o topo da cabeça. Não era dor, mas sim um fogo sagrado. Nesse instante, soube que algo em meu interior, algo mais ancestral que meus ossos, estava sendo ativado. Após essa vivência, minha pele se transformou, minha visão se aguçou e minha intuição se tornou mais nítida. Não se tratou de um milagre, mas sim do despertar de informações, que sempre estiveram presentes, porém adormecidas. Sua herança mais valiosa reside em sua consciência, não em seus genes. Muitos me questionam. Ancaras. Em minha família, todos envelhecem precocemente. Como romper esse ciclo? Minha resposta é sempre a mesma. Você não veio para repetir, mas sim para transformar. E para transformar, é necessário comunicar-se com seu corpo em uma linguagem superior, desprovida de medo ou exigência, e repleta de verdade. Seu DNA não é apenas um registro histórico, mas uma ponte entre o visível e o invisível, e você é quem decide qual caminho trilhar. No próximo capítulo, você descobrirá como empregar a visualização como uma ferramenta prática e sagrada para remodelar sua realidade física e reverter o tempo internamente, pois o que você concebe internamente se manifesta externamente. Capítulo 10. Visualização. A técnica dos sábios para reverter o tempo. O que você pode enxergar de olhos fechados tem o poder de transformar o que você vê de olhos abertos. Quando jovem, eu usava a imaginação como um escape, visualizando-me voando, curando, sendo outra pessoa. Diziam-me: isso não é real. Contudo, hoje sei que estavam enganados, pois tudo o que você é hoje já foi uma imagem em seu interior. E se você foi capaz de imaginar a dor, o fracasso e a velhice, também pode imaginar a cura, a força e a juventude. A diferença reside não na dificuldade, mas na direção do seu foco. Visualizar não é fantasiar, mas sim criar a partir de dentro. Neville Goddard expressou isso com clareza. Tudo o que você observa em seu mundo externo é uma projeção de seu estado interior. A neurociência confirmou essa afirmação. Ao visualizar com emoção e repetição, o cérebro gera os mesmos padrões como se você estivesse vivenciando a situação. Você ativa músculos, libera hormônios e reorganiza a química do corpo. Compreender isso significa que você pode praticar a juventude sem se mover, ensinando ao seu corpo como se sentir jovem a partir de sua mente. A mente não distingue entre o que é vivido e o que é visualizado com intensidade. Acompanhei pessoas que se curaram apenas com o poder das imagens. Uma senhora de 60 anos visualizava diariamente sua pele radiante, sua coluna ereta e seu sangue fluindo puramente. Em 3 meses, sua aparência rejuvenesceu visivelmente. Ela não passou por cirurgias, nem tomou medicamentos, apenas treinou seu corpo para recordar como era estar viva. A visualização consiste em relembrar ao corpo uma versão sua que jamais foi esquecido pela alma. Como utilizar a visualização para rejuvenescer? Existe uma técnica específica que aprendi nos templos do sul, onde os monges não meditam apenas por paz, mas sim para transformação. Compartilho aqui o ritual que modificou minha biologia. Escolha um momento de tranquilidade, idealmente ao despertar ou antes de adormecer. Respire profundamente por 5 minutos, até acalmar a mente. Visualize-se de dentro para fora, não apenas como luzes, mas como você se sente, leve, forte, radiante. Torne a experiência multissensorial. Ouça seus passos, sinta sua pele, imagine sua voz. Repita uma frase-chave. Estou retornando ao corpo que foi projetado para viver, não para morrer. Pratique por 20 dias seguidos, não como um desafio, mas como quem rega uma semente. A mudança não será imediata, mas será inevitável. O corpo segue a imagem mais forte que você mantém em seu interior. Se, a cada vez que se olha no espelho, você enxerga declínio, cansaço, perda, o corpo interpretará isso como uma ordem. Mas, se ao fechar os olhos, você se vê vibrando em vitalidade, beleza e presença, o corpo ajustará sua vibração para coincidir com essa visão.
poderoso à parte, você é. Os antigos sábios já sabiam disso. No Egito, os iniciados visualizavam seus corpos envoltos em luz azul antes de dormir. No Tibete, imaginavam que o fogo interno derretia toda a velhice. Na Grécia, os pitagóricos utilizavam a geometria sagrada para visualizar a perfeição do corpo humano. E nas tradições xamânicas, falava-se em sonhar acordado para criar saúde. Todos convergiam em um ponto. O que você vê internamente se manifesta externamente. Não é magia, é coerência energética. Quando seus pensamentos, sentimentos e visualizações estão alinhados, a matéria se reorganiza. Porque você não é apenas um corpo que pensa, você é uma consciência que molda a energia. E a energia responde à visão mais nítida. Passa da visualização um hábito sagrado. Não é necessário executá-lo com perfeição, apenas com constância, como quem afina um instrumento, como quem renova a pintura de seu templo interior. E a cada dia, a imagem se tornará mais clara e o corpo mais vivo. No próximo capítulo, demonstrarei por que o silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras e como, em meio ao vazio, seu corpo recorda seu estado original de perfeição. Porque quando a mente silencia, a alma começa a se expressar. Capítulo 11. O silêncio cura. Capítulo 11. O ritual do alento dourado. Meditação regenerativa e campo quântico. A medicina mais eficaz é aquela que não faz ruído. Vivemos em um mundo repleto de palavras, de diagnósticos, de vozes que repetem incessantemente que o corpo se desgasta, que a juventude se esvai, que o tempo não para. Contudo, aprendi algo que me transformou para sempre. Quando todas as vozes se calam, a verdade se manifesta. E essa verdade não emana do exterior, mas sim do interior mais profundo, de um lugar sem nome que só se revela no silêncio. Foi nas montanhas do norte, em um templo erguido sem cimento nem tijolos, apenas com pedra viva. Lá me fizeram sentar diante de um círculo de fogo e, por horas, ninguém proferiu uma palavra sequer. Apenas respirávamos juntos. Mas, naquele silêncio, algo me tocou. Não com as mãos, mas com a presença. E pela primeira vez, senti que meu corpo já sabia como se curar. Ele só precisava de espaço para fazê-lo. O silêncio não é ausência, é presença absoluta. Quando você silencia, o corpo deixa de se defender. A mente para de controlar. E aquilo que você denomina energia vital começa a fluir livremente, sem impedimentos. A ciência moderna está começando a compreender isso. Estudos demonstram que a meditação profunda ativa genes relacionados à longevidade, regula o cortisol e nunca foi esquecido pela alma. Acalma as ondas cerebrais, guiando-as para estados de cura profunda. Contudo, o aspecto mais transcendental, aquele que desafia a mensuração, é o sentimento de retornar ao lar sem sequer se mover. A meditação regenerativa serve como um lembrete ao corpo de sua própria essência. A minha prática meditativa não é uma fuga. Pelo contrário, é um convite à escuta. Uma permissão para que a tensão se dissolva, o bloqueio flua e a fragmentação se reconstrua. Em momentos de prática profunda, o corpo se desliga, a mente se aquieta, e o que persiste é uma suave vibração constante. Este é o campo quântico, a própria fonte da existência. Nele, a biologia transcende a idade, e o corpo não se recorda da doença, mas sim de sua perfeição inerente. Como podemos cultivar esse silêncio regenerador? Não necessitamos de templos grandiosos, apenas de um profundo respeito. A prática é simples. Encontre um local tranquilo, livre de distrações, música, luz intensa e expectativas. Feche os olhos e respire profundamente. Não tente controlar nada. Deixe os pensamentos passarem como nuvens passageiras. Não lute contra eles. Apenas observe-os. Sinta seu corpo por dentro, sem analisar, apenas sentindo, permanecendo presente mesmo que a mente anseie por divagar. No início, pode parecer que nada acontece, mas gradualmente tudo se revela, e o corpo começa a se reparar de dentro para fora, de um lugar onde a compreensão não é necessária para a transformação. O campo quântico não responde ao esforço, mas sim ao vazio. Quanto mais nos esvaziamos de ruídos, julgamentos e expectativas, mais espaço concedemos à energia para fluir livremente. Deepak Chopra o descreveu como o campo de potencial puro, um reino atemporal onde tudo o que fomos, somos e poderemos ser coexiste.
E se adentrarmos esse espaço com plena presença, nosso corpo acessa informações que a medicina ainda não desvendou. Não há nada a ser feito ali, apenas ser. E esse ser é a frequência mais poderosa do universo. A verdadeira juventude reside no silêncio, pois no silêncio não há idade, histórias ou limites. Testemunhei pessoas rejuvenescerem não por meio de tratamentos, mas através da prática contínua do silêncio. Sua pele se transformava, seu olhar brilhava, sua respiração se tornava mais lenta, como se o tempo não as alcançasse mais. Porque quando tocamos o silêncio, o tempo se detém, e nesse instante o corpo se reinicia. Transforme o silêncio em um ritual sagrado. 5 minutos ao despertar, 10 antes de dormir, ou simplesmente uma pausa no meio do dia. Desligue o mundo exterior, silencie seus pensamentos e sente-se com seu corpo como uma criança que espera, não por um milagre, mas por uma verdade que já reside dentro de você. No próximo capítulo, você descobrirá que o rejuvenescimento não é um objetivo, mas sim uma consequência natural ao reacender seu fogo interior. Pois a missão da alma não é prolongar os anos, mas sim brilhar intensamente. Capítulo 12. A nova idade não se mede em anos completo. Capítulo 12. Recuperar seu fogo interior. A missão da alma é rejuvenescer. O corpo envelhece quando a alma se apaga. Mas se a alma se reacende, o corpo se recorda. Chegamos ao fim deste manuscrito, mas não da jornada, pois a verdadeira jornada não possui mapas, datas ou destino. Ela tem apenas uma direção: para dentro. Hoje, quero compartilhar algo que não cabe em nenhuma célula ou estudo científico. Quero falar sobre o fogo, aquele que não se vê, mas que sentimos quando estamos verdadeiramente vivos. Aquele que arde quando amamos, criamos, rimos, de coração aberto. Esse fogo é a sua energia vital. E quando ele se extingue, o corpo envelhece, não pelos anos, mas porque sem o fogo a vida perde sua forma. Rejuvenescer não é um processo físico, é um ato. Todos os sábios que conheci, tanto os do Oriente quanto os das Américas, aqueles que viviam em cavernas e os que meditavam no deserto, compartilharam a mesma mensagem, embora expressa de maneiras distintas. A velhice não encontra espaço onde há um propósito definido. A decadência não se manifesta quando a paixão inflama o espírito. A morte, em sua verdadeira essência, não prevalece enquanto a alma permanecer acesa. Você compreende? Sua jornada neste mundo não é para simplesmente perdurar, mas sim para irradiar intensamente. E enquanto você queima com fervor naquilo que ama, naquilo que o impulsiona, naquilo que o conecta a algo maior do que você mesmo, o corpo não se enfraquece, pois sua própria vibração o sustenta. Não existe juventude mais vigorosa do que uma alma incandescente. Testemunhei pessoas com corpos esculturais, mas com almas desprovidas de brilho, e outras, marcadas por rugas profundas, mas com olhares que iluminavam todo o ambiente. Você sabe qual delas vivia mais plenamente? A segunda. Porque a vida não é medida em batimentos cardíacos, mas sim em presença genuína. E essa presença emana do fogo interior. Aquele fogo que você negligenciou quando começou a viver para os outros, quando sufocou seus sonhos por medo, quando silenciou sua voz para se encaixar em padrões predefinidos. No entanto, esse fogo nunca se extinguiu por completo. Ele apenas aguarda, como uma faísca sob as cinzas, como uma verdade que queima em silêncio. Como reacender esse fogo interior? Não por meio de esforço árduo ou luta incessante, mas sim com honestidade radical consigo mesmo. Faça a si mesmo estas perguntas diariamente. O que verdadeiramente me inflama? Que parte de mim está sendo silenciada? Que atividade eu realizaria mesmo que ninguém me aplaudisse? O que me conecta com a sensação de eternidade? E então, simplesmente faça. Não com o objetivo de alcançar algo específico, mas sim para retornar à sua essência. A regeneração ocorre quando a alma se recusa a se render. Você não está envelhecendo por causa das experiências que viveu. Você está exausto por causa daquilo que não viveu, daquilo que adiou, daquilo que acreditou ser tarde demais para realizar. Mas se você conseguir reacender a chama por algo, por menor que seja, a vida começará a fluir novamente e o corpo a acompanhará. Sua idade cronológica não importa. O que importa é a sua temperatura interna. Eu não sou imortal, mas não envelheço mais como antes, porque encontrei algo que transcende a morte, minha missão. E minha missão não é salvar o mundo,
mas sim lembrá-lo de que você também tem o poder de se incendiar, de que a doença não é uma punição, mas sim uma mensagem, de que a velhice não é uma sentença, mas sim uma desconexão, e que tudo isso pode ser transformado se você reacender a chama interior. Este é o verdadeiro segredo. Não existe juventude sem alma. Não existe alma viva sem um propósito, e não existe propósito sem verdade. Portanto, viva de acordo com sua verdade, queime sem medo, crie, ria, chore, cure-se. Faça de sua vida um fogo tão intenso que o corpo não tenha outra escolha a não ser segui-lo. Porque a alma não envelhece, a alma se expande, e se você se expandir, o tempo perderá seu poder sobre você. Agradeço por ter chegado até aqui. Agradeço por despertar. Agradeço por recordar que no fogo que você acende hoje, começa seu novo corpo, sua nova vida, sua nova eternidade.